Meus irmãos, nesta manhã maravilhosa de domingo, dia 26 de abril do ano de 2020, aqui João Batista, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Central, aqui na cidade de Cascavel, no Paraná, sobre a responsabilidade do nosso pastor Antônio Batista Maia. Nesta manhã de domingo eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Espero que vai bem contigo, com a tua família, assim como vai bem a tua alma. Eu espero que as mãos do Senhor e que as bênçãos do Senhor estejam sobre o teu lar, sobre a tua vida, e que você possa ser abençoado nesta manhã de domingo, através da lição da Escola Bíblica Dominical, lição essa de número 4, que traz o tema sobre a iluminação espiritual do crente. Eu espero que você possa ser iluminado por Deus, pelo Espírito Santo, através desta lição nesta manhã, e possamos colocar em prática e descansarmos em Deus e retermos firme a confissão da nossa esperança sem vacilar, porque fiel foi Deus, fiel é Cristo Jesus que prometeu. Ele nos prometeu de nos abençoar, de estar conosco todos os dias, assim como Jesus, quando chega para Pedro, diz: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, querido, descanse em Deus, descanse em Cristo Jesus, tenha um domingo abençoado, pegue a sua Bíblia, a sua lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 4, e acompanhe comigo esta lição nesta manhã. Iremos trazer aqui um breve resumo da lição sobre a iluminação espiritual do crente nesta manhã, e eu quero que você seja edificado e abençoado por Deus juntamente comigo nesta manhã. O textual de nossa lição está em Efésios capítulo 1 e o versículo 17, que diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e também de revelação. A nossa verdade prática, que culmina com o ponto central de nossa lição nesta manhã, diz que a vocação do crente, a vocação do cristão, a minha e a sua vocação, inclui, quando nós somos vocacionados por Deus, inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos, aos salvos, pela grandeza do poder de Deus. Acompanhe comigo a leitura bíblica em classe em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, que diz assim: veja aí comigo, acompanhe na sua lição, na sua Bíblia. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, eu, Paulo, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Aí Paulo começa a fazer uma confissão de louvor e exaltação a Deus no versículo 20, dizendo assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Meus irmãos, a lição desta manhã tem por objetivo geral nós esclarecermos o tamanho, a dimensão da nossa chamada, e também esclarecer as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus para aqueles que são vocacionados por Cristo Jesus Senhor. O plano da salvação, a qual nós estamos incluídos,
revela uma santa vocação e também revela as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Uma vez salvos, nós somos vocacionados para a santidade e também para o serviço, somos vocacionados também para a participação gloriosa no porvir, das riquezas que estão reservadas para o povo de Deus, para os eleitos. Uma vez salvos, meus irmãos, nós desfrutamos da riqueza da glória divina e também experimentando o perdão dos nossos pecados, de nossas culpas, e também experimentamos a adoção de filhos, somos adotados por Deus como filhos, e também experimentamos as bênçãos a ser desfrutadas no porvir. Uma vez que eu e você somos salvos, nós seremos glorificados a exemplo de Cristo, assim como Cristo foi glorificado. A igreja de Cristo Jesus, Senhor, será glorificada no porvir. Meus irmãos, no tópico 1 de nossa lição, neste breve resumo de nossa lição nesta manhã, nós podemos destacar aqui a esperança da vocação e a riqueza da glória. Paulo, o apóstolo, ele ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. O subtópico 1 do item 1 de nossa lição diz ação de graças e intercessão. Paulo, ele estava ciente, meus irmãos, de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Você só vai perceber esta riqueza, essa glória, se for ensinado por Deus através do Espírito Santo. Por isso Paulo, ele rogava a Deus para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem através do Espírito Santo a esperança da chamada e as riquezas da herança da grandeza do poder de Deus. Segundo subitem, a esperança da vocação. Nessa sua petição, Paulo, ele ora a Deus, ele intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Podemos dizer que tal esperança se divide em pelo menos 3 aspectos. O primeiro deles, Deus chamou pessoas no passado, a exemplo de 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual eu e você fazemos parte. Segundo aspecto, a chamada, ela abrange o serviço e a santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, puro, viver em comunhão com Deus e andar de modo digno. Como você tem caminhado? Como você tem se portado? Como você tem levado a sua vida? Mesmo no seu particular, quando ninguém está vendo, você tem se portado de maneira irrepreensível, tem procurado buscar a santificação. Essa é a esperança da vocação que Paulo, ele intercede ao Espírito Santo, para que nós possamos ser iluminados por Deus e entendermos qual seja a esperança de nossa vocação, é de alcançarmos as bênçãos do Senhor no porvir. O terceiro subitem de nossa lição, subtópico de nossa lição do tópico 1, sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória, fala sobre a respeito as riquezas da glória da sua herança. Nesta oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Esta expressão, sua herança, enfatiza que Deus deu aos seus eleitos, o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. Tais como, que bênçãos são essas que acompanham o plano da salvação? Primeiro, perdão dos nossos pecados. Segundo, somos adotados por Deus como filhos. E terceiro, as bênçãos
que nós desfrutaremos no porvir, quando estivermos na glória com Cristo Jesus Senhor. Que bênçãos são essas? Primeiro, veremos a Deus, veremos a Cristo e o adoraremos. Que privilégio maravilhoso que nós somos vocacionados. Sim, pois no dia do arrebatamento da igreja, quando chegarmos na glória, nós, os fiéis, estaremos reunidos todos nas bodas do Cordeiro. E nós, os salvos, todos os salvos, estaremos diante de Deus, diante de Cristo ressuscitado. Tomaremos por posse a herança que está preparada desde a fundação do mundo, conforme Mateus registra no capítulo 25, versículo 34. Meus irmãos, que privilégio nós estarmos preparados, sermos alvo das bênçãos do Senhor, pois neste dia, um dia que já está aprazado, nós os fiéis, os salvos em Jesus, estaremos reunidos nas bodas do Cordeiro para tomarmos posse da nossa herança. O desejo do meu coração, não somente eu, como os meus, minha família, a Igreja Assembleia de Deus em Cascavel, como você que me assiste, aonde você estiver, é que você leve uma vida santa, pura, irrepreensível, procure se santificar cada dia mais e mais. A tua vida seja iluminada pelo Espírito Santo, tenha uma iluminação espiritual, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus, para que no dia que Cristo Jesus nos chamar, nós possamos estar juntos nas bodas do Cordeiro, possamos adorar a Cristo, a Deus, o nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse é o desejo do meu coração. Meus queridos, o segundo tópico de nossa lição nesta manhã de domingo, nós possamos salientar sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é algo imensurável. Nada pode deter o poder de Deus na vida do homem e de uma mulher. Nada pode deter o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa nação. Nessa carta, em sua carta, Paulo escrevendo aos Efésios, ele se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor de todos os crentes, de todos os cristãos. Veja, no subtópico 1 do tópico 2 da lição, diz assim: a sobreexcelente grandeza do seu poder. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego uperbalô, que na forma adjetiva significa extraordinário. Essa é a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, é uma grandeza extraordinária. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo se sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Esse é o poder imensurável do nosso Deus, uma força fora de medida, que a tudo se sobrepuja, a tudo se sobrepõe, é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Então não temas, se Cristo está contigo, meu irmão, você vai vencer. Descansa em Deus, descansa nas promessas do Senhor Jesus, retenha firme a confissão da sua esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Logo, a repetição desses termos de poder, a sobreexcelente grandeza do poder de Deus, logo essa repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes, é capaz de realizar a transformação e também a salvação do homem. A transformação do homem, da mulher, do teu esposo, do teu filho, da tua filha, da tua esposa, somente o poder de Deus pode alcançar. Somente o poder de Deus pode adentrar o homem e transformar o homem,
transformar as atitudes, a maneira de se portar, somente o poder de Deus. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Segundo subtópico do tópico 2 da lição diz a força do poder divino, e eu quero chamar a tua atenção para essa sentença de Paulo, quando ele orava a Deus, nesta passagem aos Efésios. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder. Veja, operação, força e poder. O apóstolo ele faz uso desses três vocábulos gregos para que eles se concordem entre si. Vejam, primeiro, a palavra operação, que é traduzida de energeia, significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade, poder em movimento. Segundo, a expressão força, que vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E terceiro, e finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses três conceitos, desses três termos, operação, força e poder, revela o poder potencial de Deus, que inerente à sua natureza divina, opera em favor de todos os que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo ele apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força deste poder. Que 3 exemplos são esses? Primeiro, a ressurreição de Cristo. É um exemplo da força, da operação e do poder de Deus, a ressurreição de Jesus Cristo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, a sua elevação acima de todo domínio. O poder de Deus, meus irmãos, é algo extraordinário. Supera todo e qualquer poder. Este maravilhoso poder opera no interesse de salvar uma humanidade caída, uma humanidade depravada, que está em meio ao lamaçal de pecado. Somente o poder extraordinário de Deus pode transformar, pode salvar o homem e a mulher, e ainda vocacionar para as riquezas do porvir a todos os nós. Meus irmãos, o terceiro subtópico de nossa lição expressa Cristo como o nosso exemplo, um exemplo para a igreja de exaltação, o que nos aguarda no porvir. Veja o que diz, nesse ponto, nesse tópico, nós veremos 3 aspectos de exaltação de Cristo. Primeiro, Cristo, a primícia dos que dormem. Segundo, Cristo elevado à direita de Deus. E terceiro e por último, diz Cristo exaltado de sobremaneira. Esse é o nosso exemplo de exaltação, é o exemplo de exaltação para a igreja de Cristo Jesus Senhor, da qual eu e você fazemos parte. Cristo, primícias dos que dormem, Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos, conforme capítulo 1, versículo 20 de Efésios. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que nós também seremos ressuscitados. Nossos entes queridos que já partiram no Senhor serão ressuscitados e estarão para sempre com o Senhor, para desfrutarmos das bênçãos do porvir. Deste modo, meus queridos, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente em um corpo glorificado dos seus sepulcros, aonde estiver, para reinarmos eternamente com Cristo Jesus Senhor. Conforme João escreveu, capítulo 5, versículo 28 e 29, nós seremos ressuscitados e estaremos para sempre com o Senhor. Então, Cristo é um exemplo de exaltação para a igreja. Cristo é a primícia dos que dormem, que foi ressuscitado.
Segundo subtópico do terceiro item, de um exemplo de exaltação, Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quanto da elevação de Cristo ao trono, dizendo, pondo-o à sua direita nos céus. Isso está registrado no versículo 20 da nossa leitura bíblica em classe. Aqui está em foco a ascensão de Cristo, em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre a morte, sobre as forças do mal, indica aí o completo triunfo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse triunfo, meus irmãos, também está reservado, está assegurado para os salvos e endossa a nossa participação na vida espiritual, na nossa vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais, de Efésios 2 e 6. Assim, tanto a ressurreição de Cristo, as primícias dos que dormem, como a ascensão de Cristo, são obras do poder do nosso Pai, do nosso Deus. Terceiro exemplo que nós encontramos aqui, que nós podemos expressar nesta lição, exemplo de exaltação, Cristo exaltado de sobremaneira sobre todas as coisas. O apóstolo aqui ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo, o poder de Deus, a operação da força do poder de Deus, exaltou Cristo acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, não só no presente, mas como no futuro. Cristo, através da operação da força do poder de Deus, foi exaltado. E é um exemplo de exaltação para todos que são vocacionados em Cristo Jesus, Senhor. Aleluias! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal, e também de todo título, de todo nome que se pode conferir, tanto agora neste século como no porvir. Cristo foi exaltado. O resultado deste triunfo traz para nós, os salvos, um duplo benefício para a igreja de Cristo Jesus Senhor. Que duplo benefício é esse, João Batista? Veja, primeiramente, que Deus fez de Cristo Jesus o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, conforme Efésios 1 e 22. Segundo, que Deus designou a igreja, nós, os salvos em Jesus Cristo, para ser a expressão plena de Cristo aqui na terra. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Jesus, quando se dirige a Pedro, em Mateus 16 e 18, diz: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então descanse em Deus, meu irmão. Descanse em Deus, minha irmã que me assiste nesta manhã de domingo. O momento que toda a humanidade atravessa é momento de nós expressarmos Cristo através de nossas atitudes, através de nossas maneiras de nos portarmos, de retermos a nossa confissão de nossa esperança, sem vacilar, continuar acreditando em Deus, que o mundo todo pode se abalar, mas jamais as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus Senhor. Nós estamos assegurados por Deus, vocacionados por Deus, para herdarmos estas riquezas. Tanto a ressurreição como assentar-se nos céus está disponível a todos os cristãos, a todos os salvos que foram vocacionados por Deus. E de semelhantemente também modo, a glorificação por meio do grande poder de Deus. Através da operação da força do poder de Deus, eu e você fomos vocacionados a sermos iluminados,
a termos esperança em um mundo de desesperança, a acreditarmos que tudo dará certo quando ninguém mais acredita em mais nada, quando ninguém mais acredita mais nos governos, quando ninguém mais acredita na política. Eu e você temos que expressar Cristo, que somos corpo de Cristo aqui na terra. Cristo é o cabeça da igreja e nós, a noiva do Cordeiro, devemos expressar Cristo Jesus através de nossas palavras, através dos nossos gestos, através de nossas maneiras de nos portarmos, descansarmos em Deus, confiarmos em Deus, levarmos uma palavra de esperança para a humanidade, de reflexão, de alerta, que Cristo Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja. Concluindo esta lição nesta manhã, embevecido Paulo com as bênçãos espirituais, ele mantém uma adoração contínua ao eterno Deus, uma atitude, meus irmãos, que deve ser seguida por todos os crentes, que embevecido com todas essas bênçãos espirituais, nós possamos manter uma atitude em todo tempo, o tempo todo, que Deus é bom, e nos portarmos como os verdadeiros adoradores, a tempo e fora de tempo. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de adorarmos ao Senhor em todas as circunstâncias, adorar a Deus em espírito e em verdade, sermos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação de todos os que creem. Seja abençoado por Deus neste domingo. O desejo do meu coração é que as bênçãos do Senhor possam te acompanhar, que as mãos de Deus possam estar sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre a sua família, e que você seja abençoado por Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre ti neste domingo. Deus te abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.